E aí, gente, bom dia para todo mundo. Pessoal, tô passando aqui rapidinho para trocar uma ideia com vocês sobre leitura poética. Um dos grandes problemas do nosso aluno do ensino médio é a falta de habilidade com esse tipo de leitura, principalmente não só a parte da estrutura, mas fundamentalmente a parte da interpretação da leitura poética. Então eu trouxe aqui um poema barroco do Gregório de Matos, que é um cara uma sumidade da nossa poesia do barroco do século XVII, para você perceber algumas coisas do que é a leitura poética, gente. Então, primeiro, percebe aqui, eu vou rolar aqui a tela, você está vendo que você tem um soneto, ó, quarteto, outro quarteto, terceto, terceto. Tiver a manha já, pode contar qualquer verso, decassílabo, né? Padrão clássico de soneto. Então você tem um soneto barroco do Gregório de Matos no século XVII. E, gente, tudo começa, desculpa a redundância, no começo, comece no título. Olha o título do poema: A Inconstância das Coisas do Mundo. Você já tem que começar aí a tentar entender o que vai ser trazido. É claro que você pode ter um tema, né, um título que seja uma ironia, que ele faça o inverso no poema. Mas isso é muito dos autores mais contemporâneos, do pré-modernismo para cá. Eles gostam muito de fazer essa ironização, principalmente poemas desse tom mais humorístico. Mas um poema barroco, geralmente ele vai trazer no seu título aquilo que ele vai falar no seu conteúdo. Então você já pode pressupor que essa é uma poesia lírica, não é uma poesia religiosa, não é uma poesia erótica, não é uma poesia satírica, pelo menos assim a princípio, né? E nesse lirismo, ele vai falar sobre essa questão de como as coisas no mundo não permanecem. Então, questão do vocabulário. Inconstância envolve aquilo que não é constante, que não é padrão, que não é regular. É aquilo que muda de maneira recorrente. Então, ele está falando que no mundo, as coisas do mundo são marcadas pela inconstância. E aí, no soneto, ele vai argumentar essa inconstância das coisas do mundo. Aí olha como você vai lendo. Primeiro quarteto: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Para aqui é o primeiro quarteto. Olha só a pontuação. Você está vendo que no final de cada verso você tem uma pontuação, vírgulas e o ponto parágrafo, fechando esse primeiro quarteto. Então você tem em cada verso uma sentença que se completa em si. É claro que ela vai ser expandida, ampliada com os outros versos, mas ela se sustenta por si só. Então a primeira ideia: nasce o sol e não dura mais que o dia. Olha aqui que os barrocos gostavam de fazer, né? O hipérbato. Como é que você faz uma construção direta? O sol nasce, né? Não nasce o sol, o sol nasce. Mas a gente está falando aqui da beleza do barroco, né? Dessa construção mais complexa, mais rebuscada, que deixa toda uma elegância no texto. Mas a ideia o sol nasce, não dura mais que um dia. Lembra do tema, a inconstância das coisas do mundo. Depois da luz se segue a noite escura. Olha como ele está reforçando a primeira ideia. O sol nasce e logo depois que fechou o dia que ele está falando do período da claridade do sol, 6 horas da tarde, acabou-se o sol. Depois da luz se segue a noite. Depois do dia, né, vem a noite escura. Olha como ele está colocando sol com S maiúsculo, luz com S maiúsculo, essa ideia da claridade, né, como coisas personificadas e as coisas brilhantes que devem também reluzir na sua vista. Então ele está chamando a atenção para o sol e para a luz, para dizer logo que essas realidades são transitórias. O sol nasce, mas não fica o tempo todo no céu. Depois da luz brilhante do sol, vem a noite escura. De novo, olha o tema do poema: inconstância das coisas do mundo. E agora olha como ele faz um giro aqui para uma outra realidade do mundo. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. A comparação é evidente, gente, né? O sol, a luz é formosura e alegria. Mas, assim como o sol não dura e a luz também não, a formosura e a alegria também não. A formosura vai morrer em tristes sombras, a alegria vai ser superada por contínuas tristezas. Então, olha essa inconstância das coisas do mundo. Na realidade da natureza,
Você tem a evidência de que as coisas não permanecem. O sol nasce, mas não dura mais que um dia. A luz vem, mas depois vem a noite escura. E nas coisas do mundo do ser humano, aqui ele está falando de formosura e alegria, ele está falando de expressões do ser humano, né? Então, a beleza humana vai morrer, tanto no aspecto físico, como também a alegria não é permanente, ela é passageira, ela é superada por contínuas tristezas. Então você já tem, no primeiro quarteto, a ideia do título devidamente colocada. O mundo é marcado pelas inconstâncias. Aí quando ele vai para o segundo quarteto, olha que interessante, todos os versos terminam com interrogação. Então, ele está fazendo agora, ele tirou um segundo quarteto só para fazer questionamentos. Então, no primeiro, vamos chamar assim, né? Ele colocou a sua tese, o seu argumento. As coisas não duram. As coisas não são permanentes. Sejam as coisas da natureza, sejam as coisas da experiência humana, elas não duram. Agora vem os questionamentos, ó. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Ele faz aqui uma reflexão filosófica. Poxa, o sol tão lindo, mas ele é superado pela escuridão da noite. Para que nasce então, né? Que desperdício. Se é tão formosa a luz, por que não dura? Nossa, a luz tão linda, tão radiante, me permite ver as coisas, aquela beleza do dia. Por que ela não fica de maneira permanente? Por que ela tem que ser superada pela escuridão da noite? E agora, como ele falou do mundo de fora, falar do mundo do ser humano. Como a beleza assim se transfigura, como a beleza muda de imagem, né? Lembra que a gente falou aqui da beleza, ó, no terceiro verso? Em tristes sombras morre a formosura. Por que a beleza muda, né? Dessa maneira. Como o gosto da pena assim se fia, né? Como é que a gente pode, ao mesmo tempo, estar alegre, daqui a pouco estar num lamento, numa tristeza? Como é que isso acontece? Então você está vendo, olha o raciocínio, lembra que é uma peça inteira, você tem um poema do começo ao fim. Então você tem o primeiro quarteto, a ideia exposta do título, da inconstância. No segundo quarteto, o questionamento dessa situação. Por que nós temos essa experiência evidente de que as coisas não são duráveis, elas não demoram, elas não duram? E aí você tem aqui agora o terceiro. Ah, será que ele vai responder? Cara, eu acho que não. Olha o que ele diz. Mas no sol e na luz falta a firmeza. Na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se a tristeza. O que ele está dizendo? Olha, eu não entendo por que essas coisas mudam. Foi o que eu perguntei lá no segundo quarteto. Mas o fato é que elas mudam. Então, talvez eu não tenha resposta, eu só posso me conformar e saber que a realidade é assim. No sol e na luz não há firmeza, elas são coisas transitórias, o sol e a luz. A formosura não é constante, ela não permanece, ela vai mudar. Na alegria, olha aí o antítese, gente, na alegria sinta-se a tristeza. A experiência da alegria também vai ser marcada por momentos de desilusão, de tristeza. Então é isso. E aí ele vai dizer agora, fechando o terceiro, fechando o poema: começa o mundo, enfim, pela ignorância. Olha como ele voltou lá para o começo, né? Ele constatou essa ignorância de coisa que ele não sabe, ele questionou esse não saber, ele se conformou que ele não sabe, e agora ele está concluindo. O mundo, enfim, começa pela ignorância. Gente, isso é muito espetacular. O mundo está aí. Mas a minha percepção do mundo, ela se dá quando eu percebo esse mundo e percebo que tem muita coisa que eu não consigo explicar, que eu não sei dizer por que acontece. Então essa é a ignorância, né? Eu começo a perceber o mundo, eu começo a ter consciência do mundo quando eu começo a perceber as coisas que eu ignoro. Enquanto eu estou entendendo a realidade, ela parece que não é uma coisa evidente, ela está ali, no cenário da minha vida. Mas quando eu começo a perceber coisas que eu não entendo, aí eu começo a perceber, nossa, consciência do mundo, né? E começa pela ignorância. E ele vai dizer, o mundo começa pela ignorância e o mundo, você já aprendeu que isso aí é uma zeugma, né? Ele já falou sobre o mundo no primeiro verso, omitiu no segundo. E o mundo tem qualquer dos bens por natureza, ou seja,
qualquer característica das coisas do mundo, né, os bens que o mundo tem, na sua natureza, na sua substância, a firmeza somente na inconstância. Ou seja, qualquer coisa do mundo tem essa característica. Qual característica? Não dura, não permanece. O que é firme? O fato de nada ser firme. A firmeza somente na inconstância. Então este mundo é marcado por essa realidade. De novo, olha como ele fecha aqui o título: Inconstância das coisas do mundo. Então você está vendo o eu lírico concluir que o que a gente pode falar do mundo, dos bens que o mundo tem por natureza, característica das coisas do mundo, é que nada dura, nada permanece, nada é perene, né? Sabe aquela discussão filosófica do Heráclito e do Parmênides? O Heráclito estava certo, né? Tudo flui, nada fica do mesmo jeito. Então percebe que o poema ele tem um raciocínio onde ele introduz, ele expõe o seu tema, ele questiona o seu tema, ele se conforma com o tema e ele conclui o tema, dizendo: não tem jeito, a gente tem que se conformar e entender que esse mundo é marcado por inconstâncias, ele é marcado por situações de variação, seja o mundo da natureza, do sol e da luz, seja o mundo do ser humano, da formosura do corpo, da alegria da alma. Isso nunca é permanente. Isso é um poema meio pessimista. Aí são as interpretações, né, do leitor. Eu posso ler isso de maneira pessimista, ou eu posso lê-lo de uma tal forma que me diga assim, né? Ok, então, já que nada é permanente, deixe eu aproveitar bem as coisas boas, sabendo que daqui a pouco elas vão mudar para coisas ruins. E aí não é mais o poema, né? É como você, leitor, interpreta, traz para si o ensinamento, a reflexão que aquela peça de arte gerou. Lembra que isso aqui, de novo, gente, eu sempre falo para vocês, não é artigo de jornal, isso é uma obra de arte, é um poema, e o poema traz, então, nessa sua beleza do barroco. Eu não sei se você percebeu muito da antítese, né? Ele fala do dia, da noite, da luz, da escuridão, da alegria, da tristeza, né? Olha as marcas barrocas aí da antítese que o barroco tanto gosta, né? Com uma reflexão muito oportuna sobre essa realidade da vida e da nossa condição de existência. Então eu espero que você tenha entendido um pouco como é que faz a leitura de um poema, e mais do que essa coisa prática, operacional, que você tenha se encantado com a beleza do poema, que você reflita no que ele está dizendo e que você tire coisas para aprender a viver, né? O aprendizado da vida se dá com coisas tão belas como esse poema do Gregório de Matos também. Beleza, queridos? Espero que tenha dado certo. A gente se vê numa próxima oportunidade. Agradeço a sua atenção. Marque aí a sua impressão do poema. Coloque aqui escrito nos comentários um outro poema que você gostaria que fosse lido ou comentado, a sua pergunta. Participe para a gente conseguir construir aqui uma coisa que seja não só útil para tirar nota, mas que ela seja mais do que isso, né? Ela seja algo precioso para a gente poder encarar essa realidade tão desafiadora que é a nossa vida, a nossa existência. Falou? Um grande abraço, a gente se vê no outro momento. Valeu, até a próxima.